Pessoal, eu gravei esse vídeo que eu conversei com o espírito que tinha desencarnado na Boate Kiss. Só que assim, eu não levei em consideração algumas coisas, né? Porque no caso desse espírito, ele sofreu sim, e eu contei essa história. Mas muitos daqueles espíritos, na verdade, a grande maioria não sofreu, porque não eram pessoas ruins. E acontece que eles tiveram um desencarne bom. Muitos deles foram desligados do corpo antes de morrer. Aqueles que têm méritos foram desligados do corpo antes de morrer. Aqueles que não têm mérito sofreram, aqueles que não têm mérito eram pessoas ruins, sofreram pra caramba. Mas normal, toda morte assim, independente se é na boate ou não. Eu falei isso porque depois eu fiquei pensando, bom, na verdade não foi nem eu, né? Foi minha assistente que falou pra mim, ela falou, mas peraí, você falou assim, e os pais e as mães? Então é por isso que eu gravei tô gravando agora esse vídeo antes de iniciar, para que vocês saibam, os pais e mães, que a história, cada uma é individual. Eu falei sobre isso no vídeo, tá? Mas eu quero falar isso antes, entendeu? Então, a esmagadora maioria das pessoas, pelo que os espíritos me falaram, não tiveram os encarnes ruins. Pelo contrário, era o momento deles morrerem mesmo, mas vamos para o vídeo e eu quero saber a opinião de vocês também, valeu? Acabei de conversar com um espírito que morreu asfixiado no Boate Kisses. E ele me falou um pouco sobre as coisas que ele está passando até hoje e como isso está afetando a vida dele, né? Que na verdade é a vida espiritual. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me perguntaram se isso era verdade. Então eu busquei procurar algum espírito que pudesse conversar comigo sobre isso. Eu encontrei de fato, né? Esse espírito me relatou que até hoje ele sente falta de ar, até hoje ele sente o calor, aquele cheiro, né, horrível que ficou no local da tragédia, e que isso já fazem 10 anos, mas embora tenha passado todo esse período, ele disse que ele sofre muito com isso ainda, e ele está buscando a vingança, ele está buscando se vingar daqueles que fizeram isso com ele, tá bom? Bom, antes eu queria falar para vocês que eu vou começar a gravar vídeos dessa forma. Não, antes eu fazer só as lives no Instagram. Olha, se você ainda não me segue no Instagram, não se esqueça de me seguir lá. Essa bag tá aí embaixo. Que eu coloco bastante coisa lá. Mas a live eu parei de fazer lá porque ficava caindo, a conexão ficava ruim. Então, como eu tô sempre viajando, eu vou começar a gravar desse jeito. Eu quero saber o que vocês acham. Não se esqueça de escrever aí embaixo. Se você é um espírito raiz, escreve aí com você é um espírito raiz. E vamos para o nosso vídeo de hoje, tá? Não se esqueça que a gente tem mais de canais aí, 6, 7 canais. Lembre-se de seguir todos para apoiar o nosso projeto, que é feito de graça, obviamente. O que eu diria para vocês é o seguinte: isso acontece, antes de falar dos detalhes da morte dele, que ele me contou, nós vamos falar um pouco sobre por que isso acontece. Por que o cara que morreu há 10 anos está até hoje por aí sentindo as dores da morte dele? Nós sabemos que o nosso corpo espiritual, ele é um corpo eterno, e na verdade não é um corpo, né, o espírito. E que o nosso corpo físico, ele é um corpo temporário. Entretanto, quando a gente passa muito tempo na vida terrena, não muito tempo na verdade, quando a gente passa esse período na vida terrena, algumas pessoas acabam se vinculando muito ao corpo físico e criando uma ligação tão forte que elas têm dificuldade na hora da morte. Então nós temos dois fatores aí que são importantes a gente analisar, né? Antes da história que eu quero falar sobre isso. O primeiro fator é a pessoa que vive uma vida muito material, pensando apenas nas coisas da vida terrena, e aí não está incluso só a questão financeira. Existe sim uma ligação material pela questão financeira? Claro que existe. Isso não quer dizer que o cara tenha que ter grana ou não ter grana. Tá cheio de pobre que está muito ligado na vida material e rico que não está ligado na vida material, né? Por exemplo, a Dona Maria, que é muito ligada numa casa, não se desapega de forma nenhuma, ela pode morrer e ficar ali ligada na casa e não conseguir seguir na sua vida espiritual. Claro que pode, isso vai ser um atraso para a vida dela. Isso acontece com muita frequência, inclusive. Outra pessoa que tem uma coleção de camisetas, uma coleção de não sei o que, essas coisas, eu não diria nem que são ruins, mas se não for administrada de uma forma correta, ela pode sim te levar a um erro de desencarne, vamos dizer assim. Desencarne ruim, entendeu? Porque essas coisas, elas já drelam a questão material. Outra coisa que também pode fazer mal para você é quando você está ligado a uma nacionalidade técnica.
há uma importância muito grande, né? Então, quando eu virei espírita, os espíritos deixaram isso muito claro, quando eu virei médium, né, tá, na verdade. Então, por exemplo, uma vez eu estava nos Estados Unidos comprando uma camiseta que tinha um negócio do Brasil, ele não deixou eu comprar. Ele falou assim, não, mas eu comprar essa camiseta. Tinha um monte, ele falou, uma delas você vai comprar. Eu falei, qual? Ele falou, essa aqui. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque Jesus mesmo fala na Bíblia que não se deve orgulhar de nação nenhuma, que nós não somos os espíritos vinculados a um país ou outro, uma raça ou outra, ou até mesmo partido político. Tem gente hoje em dia que fica defendendo político com as ideias. Isso daí atrasa a evolução do nosso espírito, porque nós somos simplesmente espíritos que estamos vivenciando uma oportunidade na Terra. Nós estamos vivenciando uma vida física, material, porém temporária, que já ocorreram diversas vezes comigo, com você, né? Que a gente já passou por esses processos, dezenas, foram anos, centenas talvez para alguns, e como ser físico, milhões de vezes, porque a evolução é muito longa e ela vem de lá do mineral até o hominal, né? Ou seja, nós já fomos também animais, etc. Mas isso é para outro vídeo. Então, o que acontece é que essas coisas de você ter pensamentos a nível material, também tem a questão do financeiro, óbvio. Tem gente que é muito apegado ao dinheiro e eu falo para vocês sempre, né? Todo mundo me conhece aqui, desde que eu comecei o canal. Eu já tinha me recuperado financeiramente, eu fui pobre, passei fome, tive muitas dificuldades, mas graças a Deus, depois eu me tornei um empresário bem-sucedido, depois de dos erros e acertos, que é a história de todo mundo, né? E aí hoje eu usufruo financeiramente de uma situação muito boa. Eu gosto sim de ter carros caros, etc. Mas quer dizer que eu estou apegado à matéria. Vou me dar um outro exemplo, né? Tem amigos meus que têm relógio de 200, 300 mil reais. Porque cara que tem um relógio de 300 mil reais, sendo que ele simplesmente mostra a hora, né? Eu não acho errado o cara ter um Apple Watch que custa 3, 4 mil reais, porque ele tem várias funções. Mas o cara tem um Rolex de 200 mil reais, eu acho isso um absurdo. Agora o carro de 1 milhão de reais, eu também não acho errado, porque o cara vai usufruir de várias coisas no carro de 1 milhão de reais. Agora o relógio é totalmente, tá muito mais ligado ao orgulho e essas questões, né? Por exemplo, de um Neymar com um fone banhado a ouro. Que coisa ridícula isso aqui, tio. Isso é demais. Grande porcaria que tem um fone banhado a ouro, né? Isso é muito arcaico. Porque se você quiser um fone bonito, você compra uma imitação de ouro, que vai dar visualmente o mesmo efeito, só que vai custar 100 vezes menos. Então essas coisas, isso sim é você estar ligado na matéria, na questão física, né? Aí tem esses exemplos que eu dei. Nós somos seres espirituais, isso tudo é transitório, a matéria é transitória e a matéria é de Deus. E isso que é importante a gente compreender. Tudo que está aqui é de Deus. Por quê? Porque há 100 anos atrás, essas pessoas que hoje estão na Terra não estavam. Se tinha, vamos dizer, deve ter aí 500 pessoas que vão ter mais de 100 anos. Entendeu? E elas se foram, e a matéria continua aqui. Então, um prédio hoje que é construído, que tem donos ali de apartamentos, daqui a 100 anos eles não vão mais estar ali. Os apartamentos vão continuar. Então é óbvio que esse dono, na verdade, nada mais é do que um empréstimo temporário que Deus dá pra gente. Mesmo aqueles que ganham pelo mérito próprio, claro que aqueles que ganham pelo mérito próprio, eles têm o dinheiro de usufruir dos bens materiais enquanto estão na Terra. Porque pode ser o presidente dos Estados Unidos, que hoje seria o homem mais poderoso do planeta, né? Se ele morrer, se ele tiver uma parada cardíaca e se encarnar, ele passa de homem mais poderoso do planeta para qualquer espírito em 1 segundo, menos de 1 segundo, na verdade, bem menos, né? Então é isso que a gente tem que compreender, que nós estamos aqui, isso é ótimo, maravilhoso, pois possibilita a evolução, está no livro dos Espíritos. Inclusive está no livro dos Espíritos que Deus nos obriga a reencarnar. Está escrito aqui, é obrigação de reencarnar. E para isso acontece porque a gente precisa evoluir. E para evoluir a gente precisa reencarnar, e acabou. Então, nós temos essa dádiva da reencarnação, que é realmente algo muito bom para a gente trazer o nosso espírito para a prova verdadeira,
para as expiações, pagar nossos débitos do passado e evoluir como ser humano. E evoluir também em inteligência, em qualidades. Então, tudo isso é importante, né? E além de tudo isso, nós temos que também refletir que, vivendo uma vida física, nós corremos o risco de ficar ligados na vida das coisas materiais, como eu já me referi, e isso acabar atrapalhando a nossa evolução, certo? Então tem esse ponto. Isso pode fazer muitas pessoas, mesmo as boas pessoas, ficarem meio presas na Terra. Um dia eu estava, por exemplo, num prédio que era novo, que tinha acabado de ser construído, e eu vi um cara, um espírito, roupa de operário. Aí eu comecei a conversar com ele e eu percebi que ele não tinha nem percebido que ele tinha morrido. Ele já tinha morrido na obra, que já tinha acontecido, sei lá, uns 4 anos, tinha terminado, e ele estava lá ainda. Por quê que isso aconteceu? Porque embora não me parecesse uma pessoa muito ruim, ele era um homem muito ligado, muito pouco espiritualizado, nada espiritualizado na realidade. Não dá para dizer que ele sofreu nesses 4 anos, não. Ele não sofreu, porque ele não era uma pessoa ruim, mas ele ficou aí perdendo tempo dele, achando que estava trabalhando. Tá cheio de espíritos assim. Eles acham que estão vivos ainda. Já contei para vocês que eu tive um exemplo na minha família, de um parente de uma ex minha, né? Que ele morreu. Na verdade foi o seguinte, foi mais do que isso. Antes dele morrer, eu já sabia que isso ia acontecer, porque os espíritos começaram a me falar coisas para prepará-lo. E eu falei para ele assim, ó, quando você morrer, vai acontecer isso. Ele falou, eu não acredito. Eu falei, pô, então deixa de ser burro e presta atenção no que eu tô falando. Por quê? Porque se eu tiver certo, você tá lascado. Se você tiver certo, tudo bem. Não vai mudar nada. Ele falou, tem razão. Eu falei, então presta atenção. Expliquei tudo pra ele. O que aconteceu quando ele morreu? Ele, acho que não prestou atenção, obviamente, no que eu falei. E ele ficou de cara com ele ter morrido, e ele olhava pro corpo dele. E ele olhava que ele estava fisicamente vivo. Porque não é que você vai morrer, dependendo da tua vibração, dependendo de quem você é, no sentido de coisas que você fez, e pensamentos que você tem, e ligação na matéria, como eu já me referi, aí que vai diferenciar. Então, esse cara que morreu num acidente, praticamente instantaneamente, ele se olhava e ele viu o corpo físico dele, normal. Então, para ele não tinha morrido. Aí o que ele fez? Ele procurou uma pessoa da família, essa pessoa ouvia espíritos, e talvez sem ele perceber, o que ele falou para ela, né? Sem ele perceber que ela era tão médium assim. Ou seja, ele devia estar falando isso para todos os mortos, entendeu? Todos os vivos, perdão. Então ele começou a circular entre a família e ele falava para as pessoas assim, eu tô aqui, eu tô vivo, é um mal entendido. Porque na cabeça dele ele não tinha morrido. Como ele não acreditava em nada de diferente da matéria, ele ficou perdido. E aí ele ficou lá tentando conversar com as pessoas, todo mundo ficou ignorando ele. E é muito comum esse tipo de relato, de pessoas chegarem, espíritos que morreram, chegarem no centro espírita pedindo ajuda, ou assim, sendo que todo mundo está ignorando ele. Não é que está ignorando, porque não estão ouvindo, porque eles estão em outra dimensão, né? O encarnado está numa dimensão e aquele que morreu, o desencarnado, está numa dimensão espiritual. Então ele não consegue, de fato, visualizar aquele que morreu, que para isso precisa ter uma mediunidade grande, né? Que é no meu caso, sim. E, por exemplo, no meu caso, e aí o cara fica lá achando que ele tá vivo, achando que foi mal entendido. Então ele chegou para essa pessoa da família, né? Eu não posso dar nome nem nada, porque essa história aconteceu realmente, foi comigo, mas não é da minha família, senão eu falaria, óbvio, que eu não. Mas como não é, eu tenho que respeitar. Então ele chegou para uma pessoa dessa família e falou assim, olha, eu estou vivo, isso é só um mal entendido. E a menina que tinha mediunidade, mas não tinha conhecimento, o que ela fez? Ela foi e espalhou isso para a família inteira. E aí deixou pior ainda a situação. Porque o cara que já estava ligado na vida material fez com que a família inteira dele começasse a puxá-lo cada vez mais para a vida material. E é por isso que as pessoas devem respeitar a morte das outras pessoas. Deus mesmo fala, Jesus fala o seguinte na Bíblia, deixem os mortos enterrar os mortos. Quer dizer o quê? Que morreu já era, vai para o mundo espiritual. Quem ficou aqui é melhor não ficar puxando de fora, deixar que ele passe por esse processo, né? Evitar ficar pensando, porque isso acaba realmente trazendo essa ligação. E não é uma ligação saudável daí para frente. Então ela começou a pensar, ela ouviu isso, começou a passar para outras pessoas, todo mundo começou a pensar e o cara ficou em situação pior ainda do que ele estava, né?
falta de conhecimento dela, porque ela deveria ter ficado quieta, óbvio. Aí, ou até tentado atender, né, o parente dela. E aí ele ficou por um tempo, aí até que um dia os espíritos me permitiram puxar ele para perto de mim e explicar para ele o que aconteceu. Aí o que eu fiz? Eu tenho essa capacidade que eu aprendi de puxar o espírito, não importa onde ele esteja. Então eu vi onde ele estava, puxei ele e falei assim, cara, é o seguinte, dá pra você ficar nessa situação, você morreu, você percebeu? E aí ele falou, oh meu Deus do céu, é muito interessante isso. É tipo aquele meme, né? Você conta ou conta que ele morreu? E eu normalmente conto mesmo, certo? Tem gente que não recebe muito bem, tem gente que fica pensando sobre isso. Porque na cabeça do cara, o cara é tão ligado à matéria que ele acha que ele tá vivo. E aí eu chamei ele, expliquei tudo pra ele, falei assim, ó, vou te levar no local, esse local é um hospital, você vai ser atendido lá, os espíritos vão te falar coisas, vou te explicar ainda melhor nessa situação atual e beleza, te levei ele. Mandei ele pra lá, né? Aí, lá é como se fosse aquele filme do Nosso Lar, que tem as matas, coisa e tal. Passou um período, ele não conseguiu ficar lá, voltou pra cá. Por quê? Porque ele era viciado de cigarro, né? E ele já tinha sofrido bastante depois que ele tinha desencarnado por causa disso. E ele queria fumar de qualquer jeito. E não tem cigarro lá, então por isso que é mais fácil parar de fumar aqui. Porque chega lá, não tem cigarro, o que ele se sujeita a fazer? Obsediar aqueles que fumam. E é normal, não tem jeito. Chega lá, não tem cigarro, não tem bebida, não tem droga. Então eles vêm pra Terra usar essas coisas junto com outros humanos que estão encarnados. É isso que acontece. Então ele chegou, começou a utilizar as coisas aqui junto com eles, tudo, e eu mandei ele pra lá, passou um período, ele voltou novamente. Aí passou um período, eu mandei ele de novo, ele voltou novamente, porque o livre-arbítrio é respeitado. Então, por mais que ele esteja lá, sobre o acompanhamento de espíritos superiores, em nenhum momento esses espíritos melhores, não necessariamente superiores, mas bons espíritos que estão trabalhando, podem segurar alguém lá. Se o cara quiser ir embora, ele vai embora, acabou. É o livre-arbítrio dele. E aí, depois de uma terceira ou quarta vez, ele aceitou o atendimento e acabou ficando por lá. E hoje ele já está, vamos dizer assim, bem regenerado, certo? E vale lembrar que as faltas que ele cometeu na vida entraram para listinha de expiações dele, ele terá de pagar essas expiações nas próximas existências. Isso não é infugível, não tem isso. Mesmo que ele se arrependa, essa conta está lá, certo? Mesmo que as pessoas perdoem ele, essa conta está lá. Inclusive para as coisas que ele fez pro corpo dele, bebendo, fumando e até usando drogas. E aí tudo bem, segue o fluxo, né? Então tem esse caso e tem também a raiva no caso de alguns espíritos que estavam na Boate Kiss, que isso acaba alimentando a matéria pro cara e o cara fica aqui mais tempo. Então, o que acontece? Alguns espíritos que desencarnaram na Boate Kiss prontamente foram atendidos, aqueles que eram de pessoas melhores, que queriam fazer o bem, que não tinham motivos para ficar aí por aí vagando na pós-morte nem nada, pessoas que não fizeram mal para os outros, pessoas que estão conscientes da sua existência, esses foram atendidos prontamente. Eles desencarnaram, já foram levados, muitos deles nem sofreram na hora. Porque existem muitos relatos em livros espíritas, por exemplo, aqueles 50 anos depois, quando eles vão ser comidos pelo leão, que o imperador coloca os seguidores de Jesus para serem comidos pelos leões, ele fala que aqueles que passaram por isso receberam um tipo de anestesia, e alguns apagaram antes e nem sentiram nada, por exemplo, como a história do Ayrton Senna, que é o que dizem, né? E isso aconteceu mesmo, que ele apagou um pouco antes, porque ele já ia morrer de qualquer forma. Aí, para evitar isso, eles conseguem desligar o espírito, desligar, ele não sente a dor da morte. Então, muitos daqueles ali não sentiram nada, ou às vezes até sentiram, por exemplo, nossa, que fumaça é essa, tudo mais, e logo perderam a consciência, e aí acordaram já num hospital espiritual, de boa, sendo atendido, coisa e tal. Então, para os espíritos que realmente estavam uma função melhor, tinham um melhor conceito espiritual, não fizeram mal, esse foi o destino daqueles espíritos. E aí teve variáveis entre o pior e o melhor, né? Claro, alguns que ficaram um tempinho vagando, etc. Mas agora tem aqueles que realmente não tiveram uma vida boa, no sentido de prejudicaram pessoas,
foram invejosos, pensam mal, fazem as coisas simplesmente por prazer de fazer ruim para os outros, dedicou a sua vida a vícios, né? A paixões ruins, né? O Evangelho fala assim, más paixões. Esses daí, somados à materialidade do pensamento e da existência dos mesmos, eles passam a vivenciar uma experiência de terror, vamos dizer assim. Então, para esses, o que o Espírito Superior faz? Ele não é que ele vê e fala assim, vou me vingar agora sim, esse cara vai sofrer. Não, não é isso. Mas é tudo questão de aprendizado. Então ele pensa, bom, como que esse cara vai aprender para que ele não mude? Vamos deixar com que a matéria cuide dele. Não é que tem gente que fala assim, depois que morre, a vibração onde você estiver é para onde você vai. Claro que não. Então o cara pode cometer um monte de crimes, ele faz o evangelho de morrer, ele vai pro nosso lado? Óbvio que não, claro que não. É a mistura de todas as suas escolhas durante a sua vida, os seus pensamentos, as suas intenções, que é mais importante ainda do que a realização. E aí, disso tudo, o cara vai ser levado para o local que o espírito superior escolheu, vamos dizer, o juiz espiritual, porque existe o juiz. Isso não é aleatório, não tem nem como ser aleatório isso, não teria lógica. É um espírito que vai lá, olha a ficha e fala, bom, esse cara vai desencarnar hoje, deixa eu ver aqui. Beleza, ele pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Isso é passado para os espíritos que vão fazer o resgate. Então, se você pegar, por exemplo, Violetas da Janela, tem uma hora que eles vão num bar, eles vão antes nesse bar, porque eles sabem que vão ocorrer desencarnes no bar. Eles já sabem quem vai morrer e como vai ser. Aí, de repente, vem um cara, atira e mata 3 pessoas. Dessas 3 pessoas, que eu me lembro, uma delas era uma boa pessoa e tudo mais, e ele ia ser atendido naquele momento. Então aquela equipe, ela foi lá para levar o espírito daquele que morreu para ser atendido, certo? Levar para uma cidade espiritual, para um hospital espiritual. Mas os outros, na verdade não são os outros, só. Tinha um que tinha vivido de forma desregrada e estava lá, quem? Os obsessores. Quem foi buscá-los foi os obsessores das trevas, que estavam do outro lado da rua esperando a equipe do bem ir embora para poder levar o espírito dele e ó. E aí provavelmente vai ser tortura e tudo de pior que vocês podem imaginar. Porque eram espíritos que estavam com raiva dele, por algum propósito. E por que foi permitido isso? Porque é a vida que ele quis levar, que ele optou por levar. Então não dá para jogar a culpa no espírito lá em cima, falando assim, nossa, como esse espírito é cruel, ele vai jogar. Não. Quando o cara toma o livre-arbítrio de fazer a escolha ruim, seja nas drogas, seja prejudicando os outros, aí ele acabou de ganhar uma expiação e ele vai ter que pagar por isso. E parte da expiação começa sendo paga nessa data. Então, se você lembra aquele filme Ghost, que falam os espíritos pretos, os vultos e levas, é exatamente isso que acontece. É variáveis pra caramba. Por exemplo, no caso daqueles que tiram a sua própria vida, esses vão para lugares terríveis. E os espíritos que vão resgatá-los são da pior espécie possível, da pior vibração possível, uma vibração terrível. E muitas vezes esses que tiram a sua própria vida, eles ficam tão contaminados pela energia horrível, que é a pior energia que tem, ter feito isso, que eles são, vamos dizer assim, tipo escravizados. Eles são levados a lugares horríveis, eles ficam amarrados lá ou algemados em locais, apenas dando energia para esses seres das trevas. E aí tem tortura e pau come, sinceramente. Tem um livro muito bom, que até tem audiolivro no YouTube, que chama... Esqueci agora, deixa eu ver. Memórias de um Suicida, encontrei aqui. Inclusive ele tem no audiolivro também. O começo desse livro é tão pesado que até aqueles mais tranquilos ficam meio assim. Se você não quis não mostrar disso, pula o começo, tá? Então tudo bem. Esses que desencarnaram nessa condição, eles são levados para onde é compatível. Então lá na Boate Kisses, vários foram levados. Outros foram levados para lugares terríveis, para apanhar, foram torturados, etc. Outros, por exemplo, ateu, eu nunca vi um desencarne de um ateu que tenha sido 100% bom.
por mais que a pessoa é uma boa pessoa, o que já é mais, eu penso assim, é melhor um ateu que siga os valores de Jesus do que um espírita que não faça isso, que tem um monte. Mas o que acontece com o ateu é que ele está tão ligado na matéria que o que é relatado, por exemplo, nos livros da Violeta Janela, da Patrícia, ela conta lá um caso de um cara que era bonzinho, mas ele morreu, aí o que aconteceu com ele? Como ele era ateu, não acreditava em nada, ele ficou vagando por aí. Primeiro ele ficou desesperado, porque ele começou a assistir o próprio enterro dele e ninguém ouvia ele. Depois ele fica vagando até se conscientizar que esse tipo espiritual é elevado. Então, assim, nesse caso, desse cara que eu entrevistei, ele não era uma boa pessoa, ele tinha dívidas e tal. Então, o que aconteceu com ele? Começa que ele acabou experimentando todas as fases do incêndio. Tudo ele sentiu o calor, ele sentiu as outras pessoas correndo, ele viu, né? Mas, quer dizer, isso ele não falou, mas o que ele sentiu na verdade foi ele sem ar e a pele dele queimando. Porque mesmo que ele tenha morrido asfixiado, porque o que acontece no incêndio, daquela fumaça tóxica preta, os espíritos deixam de propósito. Ele sentia a queima do corpo dele, porque foi um incêndio que se alastrou muito. Ou se no caso ele tivesse sido pisoteado, ele sentindo isso. Porque isso faz com que ele já comece a sua vida espiritual. Você sabe que a gente evolui pelo amor ou pela dor. Muitas vezes tem que ser pela dor. Eu mesmo acabei pulando o espiritismo pela dor, foi pelo amor. E ao longo das nossas existências, isso é tudo como acontecer. Então o que aconteceu é que ele tomou uma porrada de punição desse espírito superior e foi passando por elas. E agora que ele está desencarnado há um período já, ele quer buscar a vingança daqueles que ele acredita que tiraram a vida dele. Eu não sei exatamente qual foi a responsabilidade, eu sei que parece que existe responsabilidade dos donos, mas do lado dele, ele iria de qualquer forma desencarnar. Entendeu? Ele já tinha marcado ali, os espíritos superiores colocaram ele para morrer naquela data. Então, assim, por mais que o proprietário da boate tenha ou não tenha culpa, isso não vai fazer diferença na morte do cara. Então, por mais que, por exemplo, vamos dar um exemplo. Joãozinho mata o Marcelinho. Vamos dizer que o Marcelinho perdoa o Joãozinho. Não muda nada para a expressão do Joãozinho. Não muda nada ele ter sido perdoado. Porque quem vai ter que pagar pelo erro foi ele mesmo. Porque ele descumpriu as leis de Deus. Então, por isso que a morte é muito individual e não dá para a gente saber exatamente o que vai acontecer com cada um. Dá para especular baseado nas informações que a gente vê no Evangelho e tudo mais. Quem vai tomar essa decisão é um espírito superior que está lá em cima, que nem esquenta com nada e que tem a certeza de ser um juiz muito justo e muito bom. Porque ele tem acesso a todas as provas, acesso a todos os depoimentos, não só acesso aos depoimentos e às provas, como ele sabe exatamente a intenção de cada um. E é isso que faz a diferença na hora de passar por ele, entendeu? Então, por exemplo, lá no livro Nosso Lar, tem uma hora que o André Luiz, né, ele ficou 8 anos no umbral, depois ele é resgatado, depois ele vai para o hospital, e aí ele resolve pedir um emprego no hospital. A hora que ele vai pedir emprego no hospital, ele vai encontrar o diretor lá do hospital espiritual. Quando ele encontra, o diretor fala assim: olha, você quer um emprego? Tomei a liberdade de perguntar, de pesquisar os seus antecedentes, não era basicamente isso. Ele pesquisou na última existência dele, e ele descobriu que o André Luiz, embora tenha tido uma vida muito errada, ele tinha feito 8.000 atendimentos gratuitos. Seja de receita, seja de atendimento de quem não tinha condição, seja dar uma receita para alguém que não tinha condição de ir no médico, que precisava. E aí ele fala ainda, muitos desses foram forçados. Porque, por exemplo, tinha uma funcionária dele que obrigava praticamente ele a atender algumas pessoas que ela sabia que não tinham condição. E obviamente que essa funcionária, depois ele encontra ela no mundo espiritual, ela estava bem melhor que ele. Aí, porque a gente tem que lembrar que não importa o cartão de crédito, não importa a posição, não importa quem você é. Chegou no mundo espiritual, o que vai importar é o que você fez, as suas intenções e o que você mudou no mundo de melhor ou pior. E aí tudo bem, você chegou, ele chegou lá, falou isso pro cara, o cara falou assim: olha, tomei a liberdade de puxar, e eu verifiquei que você tem mais de 8.000 atendimentos, mesmo que muitos desses tenham sido obrigados, você vai ficar com crédito disso e vai te ajudar aqui.
Ou seja, olhem só que coisa maluca, maluca. Às vezes a gente acha que tá sozinho, etc. Eles puxaram nos arquivos, e aí tem gente que chama esse arquivo de muitas coisas, arcascos, etc. Todas as vezes que André Luiz fez atendimentos gratuitos. Então, nada do que a gente faz nesse planeta está jogado aos ventos. Tudo está sendo monitorado. Então, cada falta que o cara comete contra as leis de Deus, seja maltratar um animal, prejudicar alguma pessoa, né, e etc. Por mais que a polícia não pegue, o cara pode fazer o que ele quiser. Sei lá, cometeu um monte de crimes, matou pessoas, etc. Se a polícia não pegar, beleza. Mas não importa se a polícia pega ou não. Porque a expiação dele está lá. Porque quando ele descumpriu as leis de Deus, isso foi registrado. E ele vai pagar por isso. Não tenha dúvida alguma, né? Agora, por exemplo, quando até me referi ao Pelé, que teve gente que ficou reclamando, mas a verdade é essa. Ele não registrou, fugiu e abandonou uma filha. Aí teve gente que falou assim, mas o marido dela queria dinheiro, mas pô, ela não casou com 6 meses de vida. Então todo esse período, né, que ela sempre foi a filha dele, ele a abandonou. Ele não quis nem saber, ele foi obrigado a fazer exame de DNA, etc, etc. Então é óbvio que ele tem uma penalidade sobre isso, e mesmo que ela o perdoe, ele vai se lascar, não tem jeito, porque ele descumpriu as leis de Deus. Então tudo está registrado e tudo é feito de forma justa para que as pessoas paguem pelos seus erros. Aí teve gente que falou assim, por isso que ele sofreu muito antes da morte? Pode ser que sim. O sofrimento que ele teve, se for referente a isso, ele vai ser abatido da expiação dele. Então vamos dar 2 exemplos aqui. Joãozinho foi lá, tirou a vida de 2 pessoas, escondeu os corpos, ninguém achou, a polícia não pegou o cara. Isso acontece muito, infelizmente. Vocês sabem que 3 a 4% de assassinatos no Brasil são esclarecidos apenas, o resto ninguém sabe. Tudo bem, o cara fez isso, beleza? Ele desencarnou. A expiação dele vai estar lá, né? Ele morreu. Ele vai estar com uma expiação específica compatível com isso que ele fez. Agora vamos supor um segundo caso. Ele fez isso e a polícia pegou ele, foi processado e aí ele foi preso, certo? Por conta do crime que ele cometeu. Aí vamos dizer que ele estiver nos Estados Unidos, prisão perpétua. Na verdade depende do estado, pena de morte. Mas vamos dizer que ele esteja no Brasil, 6 anos na cadeia e depois sai. Cumpre 1/6 da pena, não sei, né? Se for réu primário, vamos dizer que esteja no Brasil, ele vai sair. Isso eu não tô brincando, tá? O cara vai lá, tira a vida de 2 pessoas, com um monte de crueldade, etc. Pode ser que em 6 anos ele esteja em liberdade já, condicional. Um absurdo. Mas é as nossas leis. E pode ser, né? Depende de variáveis. E aí o que vai acontecer? Se ele cumprir esses 6 anos serão abatidos da expiação dele. Mas com certeza não é só isso, né? Porque Deus é justo. Se o cara foi lá e tirou a vida de outras pessoas, sem motivo, e etc., ou motivo torpe, motivo besta, ele vai ter que pagar por isso. Isso é inevitável. Não tem jeito. Então, assim, o cara fez isso, e aí no terceiro caso dos Estados Unidos, o cara pegou prisão perpétua, certo? Então, essa prisão perpétua vai ser abatida da expiação dele. Então, quando ele cometeu o crime, e o crime dele foi cometido aqui, ele ganhou isso aqui de expiação. Ninguém pegou ele, nada é abatido. Ficou 6 anos no Brasil, na prisão, isso aqui é abatido. Ficou na prisão perpétua, isso aqui é abatido. Entenderam? Eu tô falando isso porque essa é uma pergunta que todo mundo fala quando a gente abre sobre esses assuntos. Todo mundo fala. Deus é muito justo. Deus não vai fazer uma coisa aleatória que é jogada de qualquer forma. Claro que não. É tudo altamente calculado e de forma muito justa paga. Entendeu? Então, existem essas variáveis que fazem com que cada morte seja única. E como eu já comentei com vocês, uma vez eu estava conversando com o obsessor da comida, e existe isso, tá? Não estou dizendo que você não deve comer coisas boas. Eu, por exemplo, amo comer, eu acho uma maravilha. Nossa. Se eu pudesse, eu comeria o dia inteiro. É por isso que eu também não vi com tendência a ser magro. Também não a ser gordo, mas eu tenho que controlar o que eu como. Eu sou um cara que comeria bolacha, quanto a louco que comer bolacha. Comeria tudo o tempo inteiro e explodiria. De tão gordo que ia ficar. Então, existe essa tendência, mas para você chegar num nível de atleta, o obsessor, por causa da sua alimentação, é porque você está comendo muito. E comendo simplesmente por gula ou ansiedade, que seja, sem ter a necessidade de ter nem a fome, entendendo? Então, assim,
Quando isso acontece, você pode atrair um obsessor, e os obsessores vão ficar lá tentando fazer você comer, porque quando você comer, como você é uma viciada na comida ou viciada na comida, ele vai comer junto com você. Isso acontece de verdade, tá? Então, assim, o umbral para esse tipo de obsessor, ele é personalizado. Quando eu conversei com esse obsessor, ele me disse que depois que ele morreu, ele ficava num lugar que tinha fome, e frio, e sede, e ele não conseguia comer nada. Mas ele via as comidas lá, as comidas passavam por ele sentia o cheiro das comidas, mas ele não conseguia, porque isso é parte do processo, tanto para ele pagar os erros dele, como para ele poder evoluir, entenderam? Então, assim, o que é interessante a gente entender é que, de fato, a vida existe e ela é temporária, e a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque isso refletirá por muitos dias, meses, anos e talvez até décadas, talvez até séculos. Você pega, por exemplo, o bigodinho lá da Alemanha, que eu nem quero falar o nome, esse cara aí faz um século e não vai conseguir pagar seus débitos. Tem muito débito. E por aí vai, entendeu? Então, o que aconteceu naquele momento da Boate Kiss é que alguns tiveram muitos, outros tiveram menos sofrimento pós, outros nem tiveram. Por exemplo, Chico Xavier, o desencarne de Chico Xavier é coisa sem noção. Jesus vai receber o cara já sai do espírito, já sai do corpo, ele mesmo se desligou do corpo. Qual o nível evolutivo, a inteligência, o conhecimento mediúnico, ele mesmo se desligou. Ele recebeu autorização para se desligar e falaram que foi assim. Ele disse que ele tinha dito bem antes que ele ia morrer no dia que o Brasil estivesse feliz. Aí acho que foi em 95, né, que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, tava todo mundo feliz, ele foi lá, ganhou, falou, faz um cafezinho pra mim e tal. Fez o cafezinho, tomou, claro que ele não fala desse jeito, né? Ele é um cara super educado, ele falou, você poderia, por favor, fazer, né? Eu que sou um louco. E aí, faz o cafezinho, ele fez o cafezinho, ele tomou o cafezinho, falou, tá bom então, até mais. Foi lá, deitou, fez uma prece e se desligou do corpo. O mentor dele deve ter dito, vem, Chico, já era, acabou a tua missão, você fez tudo bem, volta pra cá. Se desligou do corpo, Jesus estava esperando ele. Você acha que um cara assim vai sofrer alguma... Óbvio que não. E tanto que ele sabia muito bem que ele tinha cumprido com muito bem a sua missão, que Chico Xavier, um pouquinho antes dele morrer, teve uma reportagem da Globo que estava mostrando ele estava todo zoado, vamos dizer assim. Eu estava surdo, já não enxergava bem, já não ouvia nada direito, tinha que ser carregado quase, andava na cadeira de rodas. E o que ele falou? Ele falou assim, olha, um sorriso de uma ponta a outra, eu estou muito feliz, porque eu cumpri bem todas as obrigações que me foram solicitadas ou comprometidas por ele mesmo. Ou seja, então ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia quem ele era e ele sabia que ele tinha cumprido bem o propósito dele, né? É óbvio que ele sabia que ele era Chico Xavier, o cara, o espírito, segundo o que eu penso, mais evoluído depois de Jesus, que já reencarnou na Terra, tá? Bem depois de Jesus, claro, mas acho que muito evoluído. Ele sabia disso, mas ele manteve a sua humildade, a sua tranquilidade, cumpriu bem essas obrigações e conseguiu concluir muito bem tudo que ele fez. Então, hoje a gente falou sobre o desencarne, as diversas variações dele, o entendimento de que isso tudo é muito individual e como tudo no mundo espiritual é muito perfeito, obedece a vários critérios e regras que nem nós estudantes do Espiritismo e das obras maravilhosas de Kardec temos acesso a todas as informações, mas já sabemos como é que funciona mais ou menos, né? Então eu quero saber de você, se você assistir até o final, escreve aí embaixo Chico Xavier. Pronto, essa vai ser a palavra. Quero ver, hein? E aí eu quero que vocês coloquem mais sugestões e me digam se esse tipo de modelo de vídeo agrada a vocês. Eu estou tentando usar palavras um pouco mais tranquilas, porém não palavras complicadas, porque eu sou contra palavras difíceis no Espiritismo, porque isso acaba deixando algumas pessoas de fora. Então, eu acho que nem um, nem outro, né? Então, a gente tem que ser estável nesse ponto. Muito obrigado pela companhia de vocês aí, pessoal. Não se esqueça de me seguir no Instagram. E se você assistiu e gostou, pelo amor de Deus, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Valeu? TikTok também, Facebook também. Até mais.